Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela 87.9 e como a gente já havia anunciado, né, durante toda a semana, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a nossa ilustre convidada Andréia Prado, que ela é consultora do INSET, é isso mesmo? INSAT. Insight Consultoria. Seja bem-vindo, Andréia. Quero também cumprimentar aqui o Alex Gonçalves, que está conosco. Bom dia, Alex. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos da Rádio Advento. Bom dia, Andréia. Bom dia, Lu Palomares também, que vai nos auxiliar aqui. Cláudio, Isso. Helena. E bom dia para você também, Cláudio. E a Luciana está aqui conosco, né, a Lu, né? A Lu Palomares, né? Seja bem-vinda também, viu, Lu? Bom dia. Obrigada. Bom dia. Gostaria de mandar um bom dia também para Manda lá. Gilmar Domingues Pereira, ele que é o presidente atual do IPUL, né? IPUL. Também está nos acompanhando aqui. E nós vamos falar de um tema aqui bastante relevante, que é o mercado imobiliário, Cláudio. Sim. Vamos lá. Que também, o IPUL também tem ali uma certa participação nesse ambiente todo aí que nós vamos falar aqui, né? Legal. Né? Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer imenso discutir esse assunto aqui com vocês. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. A Andréia, ela também é da governança do comércio, que teve início em 2020, né, Andréia? Com o Isso. propósito de promover conexão, cultura e inovação para a cidade de Londrina. Exatamente. Né? Então, fala um pouquinho dessa governança antes da gente entrar nesse tema imobiliário e qual a ligação que tem também com o mercado imobiliário, né? Também... Na realidade, a governança do comércio é um grupo de voluntários dedicado ao desenvolvimento local. Então, nós temos aí várias governanças, cada um com foco diferenciado. Eu estou responsável hoje pela governança do comércio de Londrina. E ali a gente trabalha muito o engajamento entre os empresários, construção de parcerias, fazemos aí várias visitas para diversas regiões do país e até internacionalmente, para poder olhar e criar essa perspectiva de inovação para Londrina, tá? Então sempre tem bastante novidade aqui, muitos eventos acontecendo. Agora mesmo aconteceu o Mercado em Foco, que foi um evento de referência. Vem aí daqui um tempo o Lidere, que é promovido pela CIL, que também trabalha muito o desenvolvimento de conexão desses líderes, né, e o fortalecimento da liderança do comércio de Londrina, entre outras iniciativas que a gente tem construído aí. Essa governança está ligada direto com a CIL. Na realidade não é a CIL, né? A CIL é um dos nossos parceiros. Nós temos o Sincoval, nós temos o Sebrae, existe aí o poder público, nós temos as universidades, diversos empresários. Então é um grupo composto de voluntários com uma força maior para o desenvolvimento local da cidade. Muito bem. Falando em desenvolvimento local, esse ano nós teremos eleições, né, Cláudio? Sim. Importante saber quais são as propostas aí que os candidatos vão fazer para Londrina, né, Andréia? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Bastante coisa para fazer, viu, Alex? Muito bem, legal. Com relação ao mercado imobiliário, Andréia, quais são as tendências atuais do mercado imobiliário em Londrina? A gente vê que o mercado imobiliário em Londrina é um mercado bastante pujante, né? Nós vemos um crescimento, a cidade cresce bastante. O mercado imobiliário aqui na cidade de Londrina sempre teve uma alta demanda, né? O que acontece na maioria das vezes é a valorização de propriedades de determinados formatos, a expansão de desenvolvimento de algumas áreas em si. Então, assim, essa tendência ela está muito direcionada a alguns nichos e a própria reestruturação da cidade. Mas o mercado imobiliário em Londrina sempre esteve em constante crescimento, viu, Alex? É uma coisa que eu sempre falo, tá aí um setor que não tem crise. Eu entrei no mercado imobiliário um pouquinho antes aí da pandemia, e na pandemia foi uma área que explodiu, a área residencial, né, de alto padrão, de casas, as pessoas desesperadas aí tentando achar um lugar no mundo para poder se conectar novamente. Enfim, tendência, eu acredito que é essa projeção mesmo de crescimento constante, de alta demanda que nós temos aqui. É um mercado sempre em expansão. Londrina hoje tem a região sul, que é a referência do mercado imobiliário, né? Lá realmente é o lugar que mais cresce, é o lugar que mais valoriza. É muito polêmico esse assunto. Tá, vamos entrar nesse assunto então, porque nós também temos não só esse mercado, nós também temos problema na área do mercado imobiliário, né? Com certeza. Por exemplo, eu vou citar aqui as invasões, nós vamos citar aqui os fundos de vale, né? Então tudo isso também é uma coisa que passa por uma cidade que está em desenvolvimento como Londrina, né? Sim. E que nós também precisamos falar, não só do ganho, da renda, né, que gera o mercado imobiliário,
Mas também nós temos que trazer o poder público para essa discussão, que também tem demandas ali para ser atendida, né? Eu acho que essa rodada de conversa aqui, ela precisa acontecer muito mais vezes, né? Porque o tema realmente é muito polêmico. E eu vou focar um pouco na sua pergunta, né? Quando você fala aí quais são as melhores áreas para investimento na cidade. De novo, é uma área muito relativa, né? Porque nós temos aí, por exemplo, a área central. A área central, ela tem uma perspectiva de público. Tem muita gente que quer vir para a cidade, né? Para o centro da cidade. Nós temos a Gleba Palhano, que hoje está aí explodindo, bombando. Né? Exatamente. Muitos modelos de empreendimentos diferenciados ali, tanto comercial como residencial. Enfim, é uma área que realmente tem um impacto muito positivo na cidade de Londrina, né? Traz muita gente de fora. E aí a gente pegando a Zona Sul geral, realmente existe aí, né? uma busca muito grande por pessoas que vêm de fora, ou até mesmo dentro de Londrina, por priorizar a região sul. Então, sim, ela é muito cogitada. Mas a gente pode citar também o Quebec e até algumas cidades vizinhas, que expande muito bem aqui quando o pessoal vem procurar. E às vezes não encontra aqui em Londrina, a gente pode chegar até Cambé, né? Enfim, pode dar uma expandida por aí. Então, áreas da cidade, eu acho que todas elas, tá? Não sei se a gente consegue definir isso. Há público, então, para todas as pessoas. Há público, então, para todas as pessoas que querem procurar aqui algum local, né? Com certeza. Isso é muito bom, viu, Alex? Nós vimos que a Zona Norte ela é populacional, né? E ela também vem tendo um desenvolvimento, né? Total. Valorizando, né, também os poder terrenos. Aquisitivo. Né? Total. Eu trabalhei um empreendimento na Zona Norte e eu pude conhecer bem aquela região do lado de lá e o quanto o pessoal tem um carinho especial pela região. E ela vem expandindo muito, né? Então, acho que todas as áreas da cidade, Londrina, ela está com desenvolvimento pleno aí e tem mercado para todo mundo. E eu acho que é muito difícil a gente falar, né, quais que são as melhores regiões para investimento na cidade de Londrina. Tem uma tendência, mas não significa que seja para todo mundo. Tá? E o mercado, ele está, por exemplo, tem as pessoas que compram imóveis para investimento, tem pessoas que estão em busca do primeiro imóvel. Exatamente. Tem pessoas que estão em busca de imóvel para os filhos. Não investimento só, né? Que só compra e vende para fazer compra uma e carteira. aluga, né? Com uma carteira. A gente faz disso um negócio, né? E aí faz essas compras. É verdade. Então, nós temos aí hoje as pessoas que compram para fins de moradia. E, obviamente, tem os que compram também para investimento. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Como que funciona, você falou que faz consultoria. Como que é essa consultoria? Então, olha, eu trabalho com consultoria na área de gestão empresarial. Então, é até engraçada essa sua pergunta, porque ela confronta muito com o setor imobiliário, né? A gestão empresarial é um olhar de dentro para fora. Eu olho para o indivíduo, para o ser humano, para poder fazer com que ele tenha um resultado melhor no seu trabalho, na sua empresa, faça com que essa empresa prospere. É diferente. Quando você vai para o setor imobiliário, primeiro você tem a coisa, né? Você tem o imóvel. A matéria. A matéria, exatamente. Então, isso confronta muito. Mas com o decorrer do meu trabalho, eu pude perceber que as pessoas, na maioria das vezes, quando elas vão para o imóvel, não necessariamente elas buscam a matéria, o imóvel. Elas querem sanar alguma expectativa, alguma necessidade pessoal delas para poder atender esse desejo, né, de moradia. Às vezes ela olha aquele imóvel por fora, quando ela chega dentro ela não sente essa conexão. Sim. Então a gente precisa resgatar no ser humano qual que é a necessidade dele para o imóvel. Aí o que ele está buscando? Aí entra a consultoria, né? O consultor ele está muito mais atrelado a atender o ser, a pessoa, do que propriamente fazer uma venda ali de um empreendimento, né? Porque já aconteceu da pessoa vir te procurar para uma finalidade e sair de lá com outra totalmente com diferente. Certeza. Para comprar, para morar e sair para investir. Com certeza. Ou vice-versa. Hoje tem um assunto muito polêmico que é a venda digital. Às vezes a gente quer tentar agilizar a nossa vida e vamos trabalhar tudo no digital, vamos tentar acertar aqui o melhor imóvel para mostrar para esse cliente. E na realidade não funciona assim, né? O legal é realmente tentar entender o que ele quer, sair com algumas possibilidades, ver qual a reação desse cliente. Ontem eu tive um caso desse, né? Uma cliente que veio do Rio de Janeiro e ela olhou vários imóveis e teve um que eu olhei, a expressão dela estava muito feliz. No final ela deu um desabafo, ela falou, não aguento mais onde eu moro,
assim, assado, preciso mudar isso na minha vida, eu preciso ter mais qualidade de vida. Então ela se conectou com aquela possibilidade de moradia que poderia fazer uma transformação na vida dela. A gente nem discute sobre a cor da parede, a luminária, etc, etc. É o estado de espírito daquela pessoa que está precisando de uma mudança na vida, né? Às vezes ela quer na vida dela, ela quer na família dela, ela quer nos projetos dela, tem a ver com o trabalho. Então eu acredito que hoje em dia a gente precisa pensar um pouco mais no ser humano, não só na venda de imóvel. E isso foi o que fez com que talvez o meu trabalho seja um pouco diferenciado nesse setor. Legal. Muito bem. O papel das imobiliárias no mercado em Londrina, Andréia, as imobiliárias ajudam na transação, né? Mas vamos supor que eu vou lá comprar uma casa, mas eu preciso de um financiamento. Fala para mim como que vocês podem ajudar quem está ali nos ouvindo e que achou um imóvel que ela se interessa, mas que ela não tem todo o recurso. Quais são hoje os métodos que nós podemos alcançar ali para poder ter um recurso aí para poder comprar um imóvel? Tá, bom, na realidade, trazendo um pouco aí qual que é o papel do imobiliário, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente não se dá conta dos riscos que é fazer uma transação de imóvel, né? Porque requer aí, Brasil é documento, né? Eu vim da área de arquivologia, você sabe o quanto eu prezo pela documentação, por registrar os fatos. E esse é o maior risco, né? Principalmente porque às vezes a pessoa quer muito aquele imóvel, então ela vai na ansiedade, acaba fazendo algumas coisas não tão corretas e depois tem problemas. Então a imobiliária ela vem para ajudar em várias perspectivas de processo, né? Nessa transação toda, ela vai dar esse suporte para esse cliente, né? Como é que vai funcionar essa transação? Ela ajuda na avaliação do imóvel. Às vezes o cliente quer colocar o imóvel à venda, ele não sabe como que faz, aonde que ele vai colocar, que valor que vai ser. Às vezes ele tem uma expectativa que é muito diferente das perspectivas de mercado imobiliário. Então a gente precisa conscientizar essa pessoa de como é que ela tem que colocar, porque senão ela põe e não vende, daí ela vai para cima de você. Ela fala, poxa, mas você não está... Vai se decepcionar, né? Exatamente. Tem a questão do marketing, né? Então a imobiliária ela tem todo um investimento, todo negócio tem um investimento, então isso também custa muito. Tem o marketing, tem os trâmites da negociação, depois de tudo isso finalizado, aí vem de fato a negociação, que é mais uma briga, né? Entre outras coisas. Tem gestão de aluguel, que é um outro assunto, daria para fazer aqui um outro texto. Sim. E aí, quando você me fala de incentivos e subsídios, a gente pode citar aqui, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. Famoso, né? programa. Exatamente. Tem Coapar, tem alguns recursos que podem ser utilizados, mas aí depende de caso a caso, né? O cliente precisa, de fato... É cadastro. Tá enquadrado dentro das características governamentais para que ele tenha esse subsídio e consiga ter aí um benefício diferente. E esses benefícios, na maioria das vezes, são para imóveis econômicos, tá? Então, deixar bem claro aí, mas tem sim. Mas o governo ele tem conseguido alcançar, por exemplo, construir casas com bastante... Porque nós temos muita demanda, né? Para atender esse público, ele consegue construir suficiente? Ou hoje, por exemplo, eu vejo aí construtoras, né? Oferecendo, né? Os imóveis. Né? Tá resolvendo tudo no privado. A política do governo tem alcançado? Tem feito... Não. Por exemplo, eu tenho a Coab ali. Tem casa da Coab sendo construída, por exemplo? Olha, existem muitos movimentos na cidade sendo feito na construção, né? E com relação a esse recurso é muito relativo, né? Porque tem aí os editais, a instituição precisa estar enquadrada. Então, não é só o fato da liberação, né? A questão aí da empresa estar extremamente linkada a essas perspectivas de recurso para que isso seja subsidiado, tá? Mas tem sim, tem alguns momentos, alguns programas que às vezes a gente percebe que dá uma baixa, não adianta nem você criar uma expectativa no cliente, por isso que o corretor precisa estar sempre atualizado, né? Não adianta eu criar uma perspectiva, por exemplo, numa modalidade pró-cotista, porque eu sei que o governo não está liberando verba nesse processo. Então, vamos entrar em uma outra consideração. Por quê? Porque ali há a possibilidade de dar certo. Então, assim, eu acho que tudo isso é uma avaliação também do profissional do setor imobiliário, estar atento aí às tendências e ver como é que ele vai conseguir ajudar esse cliente. Muito bem. Olha só, Cláudio, nós temos um exemplo aqui do bairro Flores do Campo, que é um bairro que foi construído ali próximo de Biporã,
de que não foi terminado ainda, mas que provavelmente eu acho que nem é possível mais reutilizar, né? Isso demonstra que existe um déficit, né, no habitacional. Muito grande, né? Por Sim, sinal, né? porque as pessoas, na verdade, o que elas fizeram? Elas foram para lá, primeiro, porque não terminava com... não estava ágil a construção. E elas precisam da casa. Então elas foram lá e entraram do jeito que estava. Então hoje a gente vê assim, um déficit e que a gente vê que tem problemas de natureza gravíssima nesse segmento. Sim. As pessoas desesperadas buscando uma casa, né? Alex, por isso que eu te digo, né? Cabe ao profissional do setor saber onde estão os pontos críticos. Ele não vai querer ter uma venda frustrada ou um problema lá na frente que vai gerar danos para ele, né? Então, com certeza, dentro da construção civil a gente tem alguns problemas, alguns empreendimentos a gente sabe que são polêmicos, algumas possibilidades de recurso, a gente sabe onde pode, onde não pode, tem que estar atualizado, né? Isso é tendência de mercado e o profissional tem que estar atualizado em relação a isso, para evitar esse tipo de problema aí. Pode acontecer mesmo assim? Pode. Algo que eu sempre defendo, né, e é polêmico isso também, tá? Por exemplo, você vai fazer um financiamento, hoje a gente tem um seguro, e as pessoas reclamam muito de pagar esse seguro, né, do financiamento, porque é um ônus a mais, Sim. né? E ele vai subindo. Mas E é obrigatório? É obrigatório. Mas é a garantia de que se essa construtora tiver problema, se esse órgão teve algum dano ali, alguma outra vai entrar para poder resolver o problema. É porque antigamente tinha muito isso, né? A pessoa abandonava o imóvel e quem estava pagando ficava na berlinda ali, porque não tinha condições de recuperar. Aconteceu ali na Madre Leona, né? Sim, ficou aquele prédio ali muitos e muitos anos problemas. ali. Hoje é mais difícil isso acontecer, né? Então, conforme os problemas vão acontecendo, a tendência é mitigar isso, né? Para que a gente possa ter resultados mais efetivos. E vocês que são do ramo imobiliário, vocês têm parceria com bancos? Por exemplo, eu vejo que às vezes tem ali feirões de imóveis, Vocês têm parceria com banco aí, que, por exemplo, vamos fazer como que a gente diz ali, temos muitos imóveis, né? E a gente precisa, né, desovar, precisamos vender, né? Sim. Um leilão, Feirão, né? um feirão, um juro mais baixo que atrai a pessoa, né? O cara tem que se animar a pagar uma parcela, né, Cláudio? Quanto tempo é financiado hoje? Vocês têm essas parcerias com o banco aí para vocês? Sim, toda construtora, por exemplo, ela tem um correspondente bancário direcionado. Né? Não significa que o cliente precisa fazer sempre com esse correspondente direcionado, mas ele já está habilitado, treinado, qualificado para poder dar essa cobertura de financiamento, né? Então, o corretor, ele faz ali o seu trabalho das transações e tudo, e ele direciona para um correspondente bancário que está linkado com determinado empreendimento e assim sucessivamente, tá? Ele pode escolher outro. As imobiliárias, na maioria das vezes, ela já tem, né, esses parceiros que são os correspondentes bancários. É muito comum isso que você está dizendo, né? Porque o cliente, ele fala assim, olha, eu gostei desse empreendimento, quanto que eu vou dar de entrada e quantas parcelas eu vou pagar? Tem que encaixar no orçamento. Tem que encaixar no orçamento. O corretor, o que ele pode é qualificar esse perfil, né, trazer informação desse perfil, direcionar isso para um correspondente. O correspondente vai fazer uma verificação e vai dar uma devolutiva para a gente, dizendo, olha, esse imóvel, esse perfil do cliente, as condições que ele pode, né, mediante a todo levantamento que a gente faz, são essas. Cabe no bolso dele? Então, existe todo um estudo aí, mas sim, nós temos esses profissionais que dão suporte aí para todo corretor imobiliário. É aprovado uma linha de crédito, né? É normal. É feito direto com o banco e é aprovado uma linha de crédito de acordo com o imóvel e o perfil. Capacidade econômica do comprador. Exatamente, exatamente. Mas, André, me diga uma coisa, qual é o tipo de imóvel aqui mais valorizado aqui em Londrina atualmente? Por exemplo, a gente percebe que muitas vezes né, eles estão colocando dentro de alguns prédios, imóveis aí, o estilo japonês, né? Aquela coisinha quando você entra, você vai botar um paletó, você tem que abrir a janela para... Pequeno. É pequenininho, né? Qual que você acha que eles têm assim, mais valorizado? De alto padrão? Eu vou te dizer o que é tendência. Né? O que eu tenho recebido lá nas minhas prospecções e os clientes que têm me procurado. Eu tenho muita demanda de Minha Casa Minha Vida, né? Eu trabalhei muito com construtoras, então eles sabem que eu tenho aí produtos
que enquadram na Minha Casa Minha Vida. E eu acho isso engraçado, porque às vezes a gente fala de produtos econômicos, e o produto econômico não é pura e simplesmente baixa renda, né? Às vezes eu, por exemplo, dou aula na universidade. Um aluno, ele está comprando seu primeiro imóvel, a primeira expectativa dele. Então, muitas vezes ele consegue se enquadrar e ele sai lá na frente. Então, eu acho muito legal, embora você fez uma pergunta relacionada às tendências, nós temos aí tendências de alto padrão hoje em Londrina, muito forte, tá? Mas, às vezes, esses pais, né, a orientação para que esses filhos comecem por algum lugar, e eles se enquadram, muitas vezes, no programa da Minha Casa Minha Vida, consegue ter teu primeiro imóvel, consegue morar perto de uma universidade, ter uma autonomia, né, não ficar refém. Mas, hoje, alguns produtos assim que se destacam muito, os imóveis de alto padrão estão, sim, em alta, e alguns produtos premium do tipo 60, 75 metros quadrados, 90, tá mais ou menos nessa faixa aí. Os empreendimentos ali para a região da Gleba, por exemplo, os lançamentos. Eu acho que é até mais fácil para negociar também, né? Porque uma casa muito alta, por exemplo, com 600 metros, por exemplo, né? Já é mais difícil de você fazer uma transação comercial, eu acho. Então, eu acho que tem a ver com um perfil, a própria cultura regional, ela tem direcionado um pouco para... Agora mesmo a gente estava conversando um pouquinho aqui, alguém me falou, eu preciso para uma casa menor. Certo. Né? Então as pessoas estão querendo um canto um pouco menos, um pouco menor para poder se ajeitar. As famílias estão menores também, né? Antigamente tinha 3, 4, 5 filhos, Verdade. Hoje tem um, ou só um gato, cachorro. Então, e aí a gente tem pessoas que não se habituam a morar nesse universo um pouco menor, precisam de espaço. Eu sou motociclista, então quanto mais espaço para mim, melhor. Pode ser até ao ar livre, entendeu? Então é muito relativo isso, mas nós temos tendências aqui de alto padrão, sempre em alta, né? Esses econômicos, eu tenho muita gente que vem atrás de produtos nesse perfil. E aqueles intermediários entre 60 e 75, que são os apartamentos mais compactos que a gente tem visto hoje, os lançamentos na Gleba Palhano, por exemplo. Entendi. Muito Tá? bem. Pois não. Ô Cláudio, nós estamos chegando aqui para o intervalo, mas nós vamos falar Sim. logo depois no outro bloco sobre aluguel, sobre os fundos de vale, sobre a lei, sobre IPTU, sobre condomínios, né, sobre o mercado de luxo. E o tamanho das residências também, nós vamos ver. Vamos Porque voltar parece nesse que tema, o hein? tamanho das residências estão reduzindo, viu? Então. Reflexo da família. Já voltamos, Reflexo Cláudio. da família, isso É mesmo. verdade. Bom, fique ligado, meu querido ouvinte, que daqui a pouco nós vamos retornar então com a Andreia, né? Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Sil 87.9 e estamos aqui com a nossa convidada especial, que é a Andreia Prado, que é consultora, né? E de imóveis e também do mercado imobiliário aqui de Londrina. Vamos dar sequência então à nossa entrevista, Alex? Vamos sim, vamos deixar o nosso WhatsApp já, Cláudio, Manda lá. que é o 43 99978 4014. Se você tem alguma pergunta para fazer para a Andreia, Manda pode pra mandar. gente aí. Manda aí que a Andreia vai responder, né? Vamos interagir. E vamos dar sequência aqui. Nós temos vários assuntos. Falando em sites também, a Andréia poderia também mandar o site dela, né? O telefone, Claro, eu acho que lá. deixar o WhatsApp dela e Depois a deixar. gente dá uma reforçada no final, ok? Isso. Manda Legal. lá, Andréia. Pode falar. Posso falar? Pode. Bom, meu celular é o 99106-0967, 43, WhatsApp também. E pode também me acionar pelo Instagram, que é Andreia Prado Imóveis. Por lá a gente também consegue ter uma boa conexão. O site também é Legal, legal. www.pradoimóveis.com.br. Então Isso é é bom. 91060967, Exatamente, a É gente isso está à aí. disposição Vamos lá. aí. Ô Cláudio, vamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre o plano diretor aqui de Londrina. Como que ele afeta a vida das pessoas, né? A gente sempre está ouvindo falar, a Câmara de Vereadores está sempre convidando, o IPU está sempre convidando a gente para participar dessas reuniões que tem lá, né? A gente também poder, para eles ouvirem a sociedade, né? Como Sim. que funciona. Isso. Como que isso tem conseguido atingir a vida das pessoas? Como que isso muda a vida das pessoas? A gente veio falar de zoneamento, por exemplo. Né? É. O zoneamento mudou. Por exemplo, eu vi outro dia, né,
num bairro residencial, Cláudio, um barracão para uma indústria. Aquilo ia fazer um barulho que eu vou falar uma coisa para você, hein? Sim. Significativo. Isso aí aconteceu na minha rua. O cidadão me dava um terreno a troco, porque ele ia perder 3 barracões se a rua se desse sequência. Sim. E o cidadão chegou em mim e falou, te dou um terreno aí para você assinar lá um termo lá de mudança, né? Só fazer um redondinho ali para rua sem saída, né? Como se diz, né? Sim. Eu quis ser muito honesto, né? Falei, não, eu cheguei aqui primeiro, estou no bairro e tal, mas tem mais pessoas que têm imóveis aí, que têm terrenos, né? Não construíram, mas eu precisaria falar com ele, eu não posso falar por todos. Com certeza. Sabe o que ele fez? Foi na Câmara Municipal, fez um cambalacho lá e mudaram o plano piloto da rua. E eu, né, falei, puxa vida. Isso afeta a vida das pessoas, afeta. Né? E hoje está lá, que tem uma serralheria lá do lado, né, que dá de fundo para outra, mas dá fundo pela rua nossa lá. Sim. Mas com barulho infernal, às vezes tem dia lá que não dá nem para ouvir televisão. Bom, o que a gente pode trazer aqui em relação ao plano diretor? O plano diretor, ele assegura o ordenamento territorial da cidade. Então, ele trabalha aí, por exemplo, essa questão do zoneamento. Sim. Ela vai definir exatamente aonde pode ser feito, o que, e também o como pode ser feito. Então, isso gera muitos problemas, porque, por exemplo, às vezes eu quero abrir um bar. Eu vou colocar esse bar achando que eu posso instalar em qualquer lugar, eu não tenho conhecimento, por isso que eu volto a falar, né? O profissional de imobiliário, o corretor, ele tem conhecimento, ele estudou, ele tem essa base para poder dar todo esse norteamento para o cliente, se ele pode instalar esse negócio ali ou não, porque senão ele investe e ele perde tudo. Às vezes o proprietário sabe da demanda, né? Na realidade o ideal seria... Mas, às vezes, o proprietário não tem conhecimento de tudo isso, né? Cabe ao corretor aí fazer todo esse norte para poder direcionar esse cliente que está investindo ali, toda a sua estrutura, abrir um bar, colocou no lugar errado, vai ter que tirar. Né? Eu instalei uma empresa, hoje em dia acontece muito, né? As empresas elas querem estar em bairros residenciais. Mas se alguém implicar e quiser te tirar de lá, vai te tirar, porque não é um bairro empresarial. É um bairro residencial e não pode ter empresa naquele lugar. Então, o plano diretor ele vai trazer um pouco de todo esse norte para que a gente tenha essa construção de zoneamento. E isso é muito crítico. Aonde que eu posso colocar determinado tipo de indústria? Eu não posso colocar em qualquer lugar, né? Esse é um plano de organização da cidade. Eu vejo um lugar aqui em Londrina, por exemplo, a Rua Paranaguá, Andréia, que é um lugar que também tem dado muito o que falar do ponto de vista... residencial. Sim. As pessoas têm dito aí, eu não sei se isso é fato, mas a desvalorização dos imóveis na Rua Paranaguá em função do movimento dos bares, né? Então, assim, isso de fato acontece, né? As pessoas muitas vezes querem se livrar do imóvel porque é muito barulho. Geralmente, as pessoas desses bairros mais... do centro, eles são mais de idade, né? Então, precisam viver em paz, né? Como é que a gente faz? Qual que é a tua ideia com relação a solucionar um problema que e como aquele ali da Paranaguá, onde está cheio de bar? Então, é bem polêmica essa questão, né, Alex? Bem complicado, né? Bem complicado. Mas, por exemplo, eu vou falar do meu caso. Eu moro na frente de bares, né? E não é algo que me incomoda. Não é algo que me incomoda. Para algumas pessoas, isso é extremamente inconveniente, né? Então, vão construir lá toda uma regra, vai denunciar, vai fazer tudo aquilo que está dentro da lei. E o zoneamento, ele é uma ferramenta que serve para isso, para poder direcionar essas manchas dentro da cidade, o que pode funcionar e como pode funcionar. Existem regras rígidas em relação a isso, né? Então, existe sim uma organização do que pode acontecer. Com relação ao Paranaguá, eu não sei, eu tenho a minha teoria, tá? Não sei se isso funciona para todo mundo. Como o centro, né, teve uma reorganização de todo o processo ali, aí eu nem estou falando de zoneamento, estou falando de política, estou falando de outras frentes, o que as pessoas fizeram? Elas procuraram uma outra região da cidade para migrar e construir ali os seus ambientes de lazer. Então, ficou, de fato, subcarregado aquilo ali, né? Mas é extremamente polêmico, sim. Tem gente que se adapta bem àquele ambiente, tem gente que não se adapta àquele ambiente e vai utilizar, obviamente, das regras gerais para poder
resolver o seu problema. Valorização e desvalorização da cidade é muito relativo. Mais uma vez, vai depender de quem está buscando esse imóvel, né? E quais as condições desse imóveis e como que a gente vai trabalhar essa comercialização do produto. Mas eu acredito que é uma região excepcional, muita procura ali naquela região, Belo Horizonte, Paranaguá, e ali atrai muita coisa positiva também, não são só coisas negativas. Sim. Mas aí, trazendo essa questão aí do zoneamento propriamente dito, obviamente que ele traz aí condições melhores, políticas sociais, traz a questão da sustentabilidade, entre outros temas muito relevantes para a cidade aí, mas assim, tem que ficar muito atento, né? Eu quero fazer um investimento, quero construir uma empresa, quero me instalar em um determinado local. Se eu não quero perturbação, eu preciso verificar se essa rua realmente ela é totalmente residencial, se não vai me trazer nenhum transtorno. Cabe a gente fazer essa busca também, essa consulta. Ela é pública, né? Acho que tem o Siglon, que é um canal excepcional, tecnológico, que você consegue ali ver quais são as manchas, aonde que eu posso ter o quê. Tem toda uma cadeia ali, o corretor usa muito isso, mas é acessível a qualquer cidadão. Então dá para ter. Onde qualquer pessoa pode ver. É um site? Procura Siglon e lá você vai encontrar todo o zoneamento da cidade, todas as camadas, todo o detalhamento, o próprio setor nutre todas as informações e dúvidas que tiver ali. Você consegue, por exemplo, serve para gente em coisas até introdutórias, né? Às vezes o cliente ele fala, eu quero uma residência na zona leste, na zona sul, na zona oeste. Ele traz desde essas manchas primárias, quais são as ruas, quais são os bairros, né, aonde que está instalado cada região. E aí você vai aprofundando as camadas, você tem todo o detalhamento de todo tipo de zoneamento. Aonde pode se instalar o quê, como, e entre outras coisas aí mais particulares que você vai... Uma facilidade aí total, da tecnologia, total, e extremamente atualizado. Esse tema, como que você vê a tecnologia hoje em dia atuando no mercado imobiliário? A inteligência artificial que está aí comandando, está chegando com tudo, já chegou, né? Sim. Facilita. Eu acredito muito no poder da tecnologia. Eu acredito mais no poder da tecnologia do que do ser humano, viu? Porque às vezes eu vejo o ser humano querendo ser a máquina. Aí gera conflito. Verdade. Né? Porque ele precisa entender as limitações humanas cada um dele. No seu lugar, né? Exatamente, cada um no seu quadrado. Mas assim, para o corretor, né, para a imobiliária, isso trouxe muitas facilidades. As plataformas digitais, as construções de drones, nós temos aí também a realidade virtual, que está sendo extremamente utilizada para vocês aqui, por exemplo, né, que trabalham com mídia, a transcrição de áudio para vídeo, de texto para, enfim, a gente consegue fazer uma infinidade de coisas, né, com assistentes virtuais, facilita muito na vida. E o corretor, ele utiliza muito disso. Na hora de descrever um imóvel, ele pode pegar a fala desse cliente, converter isso de uma maneira mais, mais gentil, mais humanizada, para poder trazer essa comunicação sobre aquele imóvel. Gente, hoje é infinitamente absurdo assim, o que a gente consegue fazer hoje com a realidade virtual, com as inteligências virtuais. É só utilizar isso de modo apropriado, né? Os drones, por exemplo, a gente consegue hoje mostrar essas propriedades de uma maneira muito mais detalhada, enfim. Então, com certeza. Né? O cliente quer, por exemplo, muitas vezes você está com um imóvel à venda, ele tem uma dúvida atrás desse imóvel. Né? Põe um drone. Poxa, facilita muito, né? Uma medição de imóvel, tudo a gente utiliza hoje tecnologia para poder trazer agilidade para o cliente. O que eu acho só que não é muito conveniente a utilização demais é isso aqui. Nós estamos hoje num canal, né, onde a gente poderia fazer tudo virtual e a gente está aqui, um olhando para a cara da outra, interagindo. Com certeza. Né? Mas então, também perde um pouquinho do olho no olho, contato, né? Isso. Tudo na medida certa, acredito. Tudo na medida certa. Vem para Funciona facilitar demais. muito a tecnologia. Muito. Para o antes, a negociação em si, as informações, igual você falou do site, antigamente acho que tinha aqui na prefeitura pedir informação. Olha, faz tempo que não. Né? É que eu não sei o quanto isso é divulgado, mas desde quando eu comecei a fazer a minha atuação, isso é público. Você pode ter acesso a todas as camadas de zoneamento e todos os detalhes da cidade.
E agora eu acredito que vai aí passar por uma reestruturação, vai ter remodelagens, viu? De zoneamento. Fiquem atentos aí, quem está aí com pretensão de mudança, entre outras coisas, fique com bastante atenção que vai acontecer É aí. importante que a população participe dessas reuniões, né, Acompanhe. desse chamado que a Câmara de Vereadores e o IPU faz para poder Sim. né, Se atualizar, se né? atualizar. E outra coisa, às vezes você tem interesse em alguma instalação, em algum lugar da cidade, Exatamente. você tem que estar lá para poder Investimentos, falar. né? Exatamente. Com É, certeza. porque muitas vezes acontece que eles votam, né, para mudança lá do plano diretor, e aí a pessoa não vai na reunião, não faz lá o seu aparte, e acontece muitas vezes que a pessoa fica fora e fala, mas por que aconteceu? Mas por que você não foi na reunião também? Busca um consultor, busca um corretor, vai fazer isso de uma forma adequada para que depois não tenha aí perdas e danos, né? Mas Verdade. existe aí canais oficiais e que são gratuitos também para buscar essa informação, tem que deixar isso claro, tá? E hoje, os maiores desafios que você enxerga aí como consultora dentro desse mercado financeiro, imobiliário? Olha eu. A gente tem aí, vocês têm presenciado aí a situação, né, econômica, então isso envolve muitas coisas, né, Alex? Sim. Então a gente tem aí as incertezas econômicas, a gente tem ainda muitos problemas com escassez de mão de obra, e falando um pouco de tecnologia, cada vez menos a gente tem essas pessoas dispostas, Serviço na né? ponta, né? Mesmo, por exemplo, eu estou aí na governança do comércio, às vezes as pessoas querem dar cursos gratuitos de formação e a gente não tem inscrito suficiente para poder formar essas pessoas. Então a gente tem aí essa escassez de mão de obra que realmente Com certeza. hoje é um problema que a gente precisa lidar isso com mais seriedade e tentar ver quais vão ser os caminhos. E a gente tem também a elevação dos custos de construção, que eu acho que isso também é fácil de perceber, o quanto hoje é difícil, né, construir alguma coisa. Então, realmente, a gente precisa aproveitar de tudo que pode, desses subsídios, dessas linhas de créditos. Às vezes, as pessoas questionam, é melhor uma carta de crédito, enfim. Existe N possibilidades aí para tentar fazer com que esse dinheiro renda um pouquinho mais aí e para poder também realizar esse sonho da casa própria ou de fazer um novo investimento. Tá? Então, esses eu acho que são uns poucos bons desafios que nós temos aí nesse setor. E não dá dor de cabeça depois que efetivou tudo, né? A moradia, igual do zoneamento, Sim. de taxas e financiamentos. São muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Eu me lembro que quando eu fiz fui tirar o CRES, eu fiz no IEL, né? Estudei todos os dias, eles têm uma rotina muito séria ali de alunos, tem que estudar todos os dias, né? O legal é o horário da cantina ali, que a gente ia para comer refeição e tal, reunir os amigos, mas é um curso muito sério, né? Com muita especificidade dentro do setor imobiliário e precisa realmente ser levado isso muito a sério. Não é pura e simplesmente um vendedor de imóvel, sabe? E você, como consultora, você tem o Cresce? Sim. Obrigatoriamente tem que ter ele e regulado, né? Muito bem. Cláudio, o mercado imobiliário de Londrina apresenta um cenário promissor, impulsionado pelo crescimento da cidade. Isso é fato, né, André? Com certeza. Pela economia local aquecida e pela demanda por moradia. Muitas demandas. Nós aqui não falamos de tudo que eu anotei, porém nós podemos, em outra oportunidade, já deixar isso programado para falar. O IPU, com seus estudos e projetos, atua como um agente fundamental para o desenvolvimento ordenado e sustentável do setor, garantindo que o crescimento imobiliário esteja em consonância com o bem-estar da população e a preservação do meio ambiente, que isso é uma outra coisa também que a gente vai falar no próximo programa. Nós já estamos entrando aqui para os finalmente, Cláudio, Sim. e a Andréa tem 5 minutos ali para falar sobre as considerações finais, o que nós falamos, o que nós não falamos. Só lembrando que aqui eu tinha anotado para a gente poder falar sobre aluguéis, Sim. sobre fundos de vale, sobre as leis, né, que estão aí, se a gente precisa mudar ou melhorar para a gente poder ter mais mobilidade, né? Sobre IPTU, que é um tema bastante polêmico também, né? Nós não falamos, mas nós vamos ver a agenda da Andréia como é que tá e a gente vai remarcar aqui um outro bate-papo com ela.
Falar sobre também o fundo de vale é muito interessante, né? Sim, na verdade essa parte ambiental passa também por esses momentos, né? Porque Verdade. é um problema social, né? Algo que eu acho bem interessante ficar atentos, né? Às reformas, Isso. voltando a falar de tecnologia, Sim. os órgãos municipais estão munidos de muitas ferramentas, né? Então os puxadinhos através de drones e outras perspectivas aí é algo que pode impactar diretamente aí nos próximos IPTUs. A gente também ia falar sobre o mercado de luxo, né? Que é um mercado também que existe. Sim. E falar também sobre o tamanho das residências, que também a gente não conseguiu falar aqui. Uma hora realmente é muito pouco, um tema tão relevante como esse. Mas vamos lá, André, vamos para as suas considerações finais, 3 minutos. Já caiu, era 5, Cláudio, já caiu para 3. Pode deixar suas redes sociais, as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, primeiro eu quero agradecer, eu acho super importante a gente discutir assuntos cotidianos, né? O setor imobiliário, ele é um sonho de muitas pessoas, entender um pouco melhor na hora de buscar sua moradia, de fazer algum investimento primeiro e tal. Então, eu acho que esse canal, ele é um canal muito relevante ficar aberto, né? Receber aí, captar perguntas e tentar trabalhar isso de forma pontual. A gente espera que, de fato, o mercado ele continue sempre a crescer, né? Atraindo mais investidores, trazendo aí mais profissionais, porque essa economia diversificada que tem aqui em Londrina, esse potencial de qualidade de vida que nós apresentamos aqui, ele é muito atrativo. Então, a gente espera que realmente esse setor ele só continue a expandir. E eu quero dizer aí para você, né, que se você pensa em expandir teu patrimônio ou conquistar aí teu primeiro imóvel, então, por favor, entre em contato com a gente. Pode me chamar aí pelo Instagram, que é Andréia Prado Imóveis, ou pelo WhatsApp, que é 991060967. A gente está à disposição aí no que puder contribuir, conversar Andréa, um pouco mais. ou Andréia? Andréa, sem Andréa. Andréa. Muito bem, Cláudio, eu vi aqui que hoje nós tivemos uma aula sobre, Sim, com certeza. sobre mercado Foi um bate-papo, imobiliário, bate-papo. né? E as pessoas que têm dúvidas sobre as questões imobiliárias podem entrar em contato com a Andréa também pelo telefone 99106-0967. Andréa Prado Imóveis vai cuidar da sua demanda, né? Do seu patrimônio. Às vezes é o seu sonho, né, Andréia? Às vezes é o seu sonho e a pessoa Sim, não sim. sabe por onde começar. Né? O mais legal é entender o que ele quer, né? Uhum. E aí é que começa o nosso desafio aí de tentar satisfazer essa expectativa. Muito bem. Cláudio, eu estou por encerrado aqui a minha fala. Eu gostaria de agradecer a Lu Palomares, gostaria de agradecer a Andréia, a Helena, que esteve aqui conosco também nos estúdios, e você, Cláudio, e a todos os nossos ouvintes, a nossa audiência. Com certeza, eu quero agradecer aqui mais uma vez, né, a nossa convidada aqui, a Andréia, que esteve aqui dando uma aula sobre consultoria e ao mesmo tempo indicando o caminho certo, né, para Com você certeza. fazer bons negócios. Segurança, né, Cláudio? Exatamente. Eu quero agradecer a Luciana também, que já faz parte aqui da casa, da família de Vento. A Lu está aqui conosco. Obrigada, obrigada. E também o Alex, né? O Alex está sempre aqui também nos auxiliando, nos ajudando. E eu fico muito grato por todos vocês estarem aqui nesta manhã. E você, caro ouvinte, que está aí do outro lado, né? Eu acredito que você, se você não anotou, eu vou repetir mais uma vez aqui, Andréia Prado Imóveis, 991060967, onde você pode entrar em contato com ela, tá? E você também pode acompanhar ela também no Face, né? Tem no Face também, André? Face, Não? Instagram. Né? Hoje a gente fica muito mais nas mídias do mídias, Instagram, verdade. WhatsApp, mas Isso. existem outros canais, eu acho que esses já são bem tranquilos. Né? Então, repetindo mais uma vez, 991060967 é o telefone dela, onde você pode Com entrar. essa voz agora ficou muito mais bonito, vale até a pena repetir. Obrigado. Vamos repetir então, 99106-0967. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço. Agradeço a todos que esteve conosco até o presente momento. Lembrando que a entrevista de hoje sobe logo mais no YouTube, ok? E lembrando também, Cláudio, que os assuntos pendentes que ficaram aqui, a Andréia vai receber um novo convite para ela voltar para a gente falar desses assuntos pautados aqui que ficou. Legal, né, o nosso tranquilo. tempo estourou aqui. Correto. Obrigado, Lu. Obrigado a todos. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a você, meu caro ouvinte. Advento FM, a Rádio da Esperança. Você acordou. Agradeça a Deus por mais um dia.
onde irá enfrentar o desconhecido. Os desafios poderão acontecer, quer no trabalho, escola, faculdade ou qualquer outra obrigação. Não esqueça que Deus está no comando de cada coisa. Ele quer o melhor por cada um de seus filhos. Seja otimista. Tudo tem um propósito. Quando a